Angustiante. Essa é a sensação de ligar a televisão e não entender a informação que está sendo passada no jornal. Todos bolsonaristas, amigos da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Jornal Nacional está começando. Para você que é ouvinte, o controle tem o botão de desmute, mas mais de 10 milhões de brasileiros não conseguem apertar essa tecla. São surdos que, em 2021, ainda não são contemplados com acessibilidade em grande parte dos noticiários transmitidos na grade da televisão aberta. Olá, tudo bem? Esse é meu sinal na comunidade surda. Meu nome é Natália Frazão. Eu trabalho aqui na TV Cultura como consultora e intérprete de apoio. Eu vou contextualizar desde quando eu era pequena, tá? Eu vou te explicar. Na verdade, na década de 80, eu nasci em 1985, então a partir disso, na verdade, naquela época não existia. Fora do país tinha, mas aqui no Brasil não tinha janela em Libras, né? E eu sempre via na televisão, eu tentava ver eles, eu prestava atenção. E eu tentava imaginar o que eles estavam falando, Eu imaginava, eu fazia essa... eu imaginava os diálogos, né? Então, quando minha mãe ou minha avó estava assistindo junto comigo alguma informação, porque elas não gostavam de desenho, né? Mas às vezes estavam vendo algum jornal. Eu lembro que eu tinha o Jornal Nacional, né? Minha mãe assistia o Jornal Nacional com a minha avó. E eu sempre assistia também o repórter. Era o Cid, né? Moraes, eu acho, uma coisa assim, não lembro exatamente. E ele sempre falava boa noite. Eu já sabia que ele estava falando boa noite, porque já tinha aquela informação do movimento da leitura labial. E aí, quando começava a passar, eu falava, o que ele falou? O que ele falou? O que está falando? E aí minha avó, às vezes, tinha paciência e me explicava. Às vezes ela não tinha paciência e falava, depois eu te falo o que está passando, deixa eu ouvir primeiro. Então eu tinha que esperar a informação e depois eu falava, o que está acontecendo? Então, minha mãe e minha avó sempre faziam isso. A história contada pela Natália se assemelha a de muitos outros surdos, que desde a infância não tiveram direito à acessibilidade na televisão. Mas para entendermos melhor do assunto, antes precisamos esclarecer alguns pontos importantes acerca desse tema. Quase 10 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência auditiva no Brasil, segundo o IBGE. Ser surdo não necessariamente compromete a fala, ou seja, não é porque uma pessoa é surda que ela também é muda. Libras não é uma linguagem de sinais. É a língua brasileira de sinais e só é falada aqui no Brasil. É a segunda língua oficial do Brasil desde 2002, quando foi autorizada a Lei nº 10.436 por Fernando Henrique Cardoso. Para muitos deficientes auditivos, é a primeira língua de alfabetização. A Portaria número 310, de junho de 2006, do Ministério das Comunicações, determina recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão. A 10.436 é o reconhecimento da língua de sinais como uma língua. Então, reconhecendo que o Brasil ele tem uma comunidade surda que utiliza a língua de sinais. Olá, meu nome é Lucas. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu gostaria de complementar assim, né? Na verdade, antigamente, nós surdos, como é que a gente sabia as informações? A gente sempre perguntava aos pais, né? Meu pai, a mãe, e eu perguntava, né? O que está acontecendo? Qual é a notícia? E nós acompanhávamos, né, os noticiários, as informações. Antigamente não tinha acessibilidade, então o nosso recurso eram os nossos pais.
Existem 3 formas de trazer acessibilidade para um conteúdo audiovisual. Closed Caption. Recurso de acessibilidade para deficientes auditivos que transmite legenda nos programas de televisão. Audiodescrição. Recurso de acessibilidade para deficientes visuais, onde tudo que está sendo transmitido é narrado em detalhes para que o telespectador compreenda além dos diálogos. Janela de Libras. Recurso de acessibilidade para deficientes auditivos que foram alfabetizados em Libras. Nele, o intérprete de Libras traduz ou interpreta o que está sendo falado. Apesar da audiodescrição não ser voltada para o público surdo, é uma forma de tornar o conteúdo acessível para os deficientes visuais. Eu me chamo Alexia, eu sou formada em audiovisual, mas eu trabalho na Showcase há 9 anos já. A Showcase é uma empresa de tecnologia com vertente em acessibilidade para televisão, para produtos audiovisuais, né? Então a gente começou com closed caption, aí com o tempo a gente começou a trabalhar com a parte de audiodescrição, que é para pessoas com deficiência visual, e não por último, mas assim, foi até por conta da legislação ser um pouco menos rigorosa quanto a isso, a gente começou a trabalhar com Libras tem alguns anos já, só que nesses últimos anos cresceu muito a demanda de Libras. Então aqui a gente trabalha com algumas atividades de acessibilidade para produtos audiovisuais. Eu sou a coordenadora da área de produção, a gente tem uma equipe grande aqui que trabalha, vamos dizer que 85% da nossa demanda, ela é uma demanda de acessibilidade, né? A gente trabalha também com legendagem, com tradução simultânea, mas 85% da nossa demanda hoje é para acessibilidade. A diferença de Libras para as outras acessibilidades é que, por exemplo, closed caption na lei você tem que inserir em televisão, em todas as mídias, 24 horas por dia. Então, assim, qualquer canal que você colocar de TV tem que ter, a não ser os pagos, né, os públicos, você tem que ter closed caption. Audiodescrição na lei, você também tem uma obrigatoriedade de 20 horas semanais. Libras, ela não tem uma obrigatoriedade tão certa quanto essa. Na verdade, você tem que colocar em peças públicas, então, horário eleitoral, propagandas políticas, pronunciamentos, então, tudo que é de vínculo político você tem que inserir. Para produtoras, é muito mais coisas que são financiadas por órgãos privados, mas que têm alguma questão de imposto, redução de imposto, né? Mas eu acho que nesses últimos anos, acho que até por conta da pandemia, entendeu-se muito a necessidade das coisas transmitidas por televisão, streaming, lives, e é uma forma de incluir, né? As pessoas que têm deficiência auditiva, não necessariamente elas são alfabetizadas, né? Isso é um problema que a gente... Não um problema, né? Uma dificuldade que a gente encontra, né? E se elas não são alfabetizadas, elas não conseguem acompanhar o conteúdo por closed caption, né? A educação inclusiva para crianças surdas na cidade de São Paulo é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Na cidade, existem as chamadas EMEBs, que são escolas municipais de ensino bilíngue para surdos. Elas priorizam o aprendizado do aluno surdo em sua primeira língua, a Libras, e, em paralelo, a alfabetização escrita em português. A maioria dos surdos, né, não conseguem acompanhar a legenda. Né? Minha opinião, minha sugestão é a janela de Libras é muito melhor, porque os surdos às vezes não conseguem acompanhar a língua portuguesa, porque tem como a língua portuguesa é como segunda língua, o português escrito como uma segunda língua e a língua de sinais como uma primeira língua. Então é como se fosse um estrangeiro mesmo, né, lendo um texto em outra língua. Você saberia ler com propriedade? Então nós preferimos sim, a maioria, a janela em Libras. Bom, eu sou a Silvia Greco, vou aproveitar e fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, da altura do ombro, usando óculos, com um casaco vermelho, sentado numa cadeira preta, e atrás de mim uma parede branca. Já que nós estamos falando sobre inclusão, então vamos fazer os detalhes também para que as pessoas que têm deficiência visual possam entender e conhecer um pouquinho a Silvia, mãe do Nicolas, da Marjorie,
que ficou conhecida pela narração dos jogos do Palmeiras, fazendo uma narração para o meu filho que é cego e autista. Hoje eu estou como secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Apesar da alfabetização bilíngue, muitos surdos ainda não têm o domínio completo do português. E além de não entenderem conteúdos que possuem somente o closed caption, a comunicação com ouvintes acaba sendo bastante limitada, já que em escolas regulares não existem aula de Libras. Principalmente agora, na minha gestão, eu tenho feito muito isso. Nós tivemos uma reunião muito produtiva com secretários de educação, juntamente com todos os técnicos da educação especial, falando a respeito de tudo isso, inclusive incentivando que os alunos pequenos mesmo da rede infantil já tenham as primeiras noções, pelo menos, né? Não apenas com deficiência auditiva, mas os outros possam ter os primeiros contatos já com a língua brasileira de sinais, com Libras, né? Para poderem até a socialização. Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente pensa nisso. A gente pensa não só na questão, a troca que existe é muito grande, a socialização é muito importante. Ambos aprendem, os alunos com e sem deficiência, né? E outra coisa também, na questão da qualificação com os professores, né? Que é muito importante isso também, para que todos também saibam. Então, isso é uma parceria que nós vamos ter com cursos de capacitação, de qualificação para a rede municipal de educação, e um dos projetos nossos é esse também, ampliar conhecimento também para os educadores. Meu nome é Fernanda, eu tenho 28 anos, eu trabalho no Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura desde 2014. A acessibilidade na TV Cultura começou basicamente em 2013, mas era bem menor do que é hoje. A gente fazia bem menos horas de closed caption no início, audiodescrição e Libras chegaram só depois. Então foi uma trajetória bem complexa e ao mesmo tempo muito legal para a gente chegar ao que a gente tem hoje. No final de 2019 foi inaugurado um núcleo próprio só de acessibilidade aqui na TV Cultura. A gente contempla Libras, audiodescrição e closed caption. Então, em tudo que a gente consegue colocar acessibilidade, a gente passa aqui para o núcleo e a gente faz. O nome dele é Flix. Nós temos esses 3 recursos, mas a parte de língua de sinais, nós temos 4 projetos de Libras, que são gravados aqui dentro da TV Cultura. Nós temos o projeto da TV Cultura, que são as programações da TV Cultura. Nós temos a Univesp, que é a Universidade Virtual, que é gravada aqui na TV, então tem Libras. Nós temos a TV Educação, que é a educação hoje do Estado de São Paulo, que tem um núcleo que é aqui também na TV Cultura, o outro é na Prefeitura, né, no Centro de Mídias, e o outro é aqui na TV Cultura. Então, tem mais um projeto que é a TV Educação, que a gente chama, e nós temos a TV Câmara de São Paulo, que também é gravada aqui na TV Cultura. Então, são 4 projetos de língua de sinais. Você vai ver em instantes, o presidente Jair Bolsonaro quer limitar a exclusão de posts em redes sociais. E ainda, Nações Unidas alertam que mudanças recentes pela ação do homem no meio ambiente podem ser irreversíveis. Aguarde que nós voltamos já já. A gente precisa não só do intérprete e do local, né? Então tem toda uma estrutura. E essa estrutura hoje aumentou, né? Então a gente conseguiu ampliar as nossas programações. Mas falta. Tem muito programa que o surdo manda mensagem e fala assim: eu quero muito assistir tal programa, poxa, podia ter Libras, que a gente ainda não consegue atender. Entendeu? E eu vejo assim que a TV Cultura está sempre disposta a querer, a fazer de tudo para que o surdo tenha acessibilidade. Então, a TV Cultura, ela tem essa responsabilidade, eu vejo sempre de querer dar o melhor. Ele quer botar toda a programação,
o presidente já cogitou de fazer TV Cultura acessibilidade de ponta a ponta da TV, mas aqui a gente não tem tanta estrutura assim, a gente está caminhando, a gente já tem muito mais espaço e oportunidades do que antes, mas é devagar, né? A gente vai conquistando um pouquinho de cada vez. E começou, é engraçado, a se criar um grupo de fãs, né? Um fã-clube da TV Cultura, um grupo de surdos de longe, do interior, com uma língua de sinais bem assim, caseira, falando que estava gostando, recebendo a informação. Então, assim, a gente ficou muito feliz, porque vale a pena. Eu gosto muito do Jornal da Cultura, né? Assisto a TV Cultura, porque tem os intérpretes de Libras, né? Isso é muito bom. Mas eu assisto também a Globo, né? E só tem a legenda, né? Às vezes eu vejo que trava, às vezes eu perco a informação porque é muito rápida a legenda. Mas eu tô acostumado, né? Na verdade, desde quando eu era pequeno, eu sou muito visual, então eu assisto e vejo as expressões, né? Eu assisto as notícias, mas eu realmente não sei o que está acontecendo na íntegra. Na verdade, quando começou a legenda, né? Eu sempre assisto a Globo, o Jornal Nacional, então tem a legenda, eu acompanho e eu sempre assisto, né? A legenda tem a acessibilidade, né? Com a legenda, closed caption. Isso ajuda os surdos, mas a verdade, a minha opinião, eu não gosto, porque trava, às vezes tem aquelas falhas, né, na legenda, você vê que é muito rápida também, a gente perde os conteúdos, né, tem essas falhas sim na digitação, enfim, eu acho muito estranho, né, às vezes tem uns ícones. Com o desenvolvimento da tecnologia e a ascensão das redes sociais nos últimos anos, a comunidade surda tem tido um espaço maior para a comunicação em sua primeira língua. Por não ter um alto custo de produção de conteúdo como a televisão, surdos e intérpretes enxergaram o universo virtual como um espaço perfeito para começarem a criar páginas e canais que falem sobre surdez, libras ou que se comuniquem diretamente com os surdos em sua língua natal. Perfis no Instagram e no TikTok como 3 Sinais Libras, Malu Paris, Rita de Libra e Gessilma Dias conquistaram um público surdo e ouvinte com seu conteúdo acessível e muitas vezes educativo sobre a comunidade surda e a língua brasileira de sinais. Meu nome é Gessilma Dias, eu sou tradutora e intérprete de Libras há 22 anos e trabalho muito tempo, durante muitos anos desses 22 anos, na área educacional. E de uns 10 anos para cá, incluindo a área artística, cultural também. Em abril de 2020, no início da pandemia causada pela Covid-19, lives de cantores se apresentando dentro de suas casas se popularizaram e foram uma grande distração e diversão garantida para os que estavam cumprindo isolamento social. No dia 8 de abril de 2020, a cantora sertaneja Marília Mendonça fez uma live e inovou, ao colocar intérpretes de Libras para tornar a sua transmissão acessível para o público surdo. A visibilidade que Marília trouxe para a causa foi enorme, já que a sua live se tornou a mais vista no mundo inteiro, com aproximadamente 3.300.000 pessoas assistindo simultaneamente. Ela foi muito inovadora, a ideia foi dela, assim, de um amigo dela, de um colega, um amigo dela pessoal, né? Falou para ela assim: Marília, por que você não coloca intérprete aí na sua live que você está organizando? Ela falou: boa ideia, bora procurar. Aí falou com a produção: procura um intérprete aí em Goiânia para a gente colocar na live, né? E aí, um dia antes da live, a produção me ligou, me perguntando se eu era intérprete de Libras mesmo, que eles tinham recebido meu contato, e se eu tinha disponibilidade para fazer um trabalho no outro dia, mas não disse que era.
E aí, o produtor, que infelizmente morreu com ela, o Henrique Bahia, que me contratou, ele me conversou comigo, falou, olha, aqui é o Henrique Bahia, a gente está realmente precisando de um intérprete, a live é amanhã, é uma live show, são 3 horas de show, ela vai cantar as músicas dela e a gente quer que você faça a interpretação. Infelizmente, no dia 5 de novembro de 2021, tivemos a perda irreparável da cantora Marília Mendonça. Mas ela deixou o legado dela, abrindo portas para que as necessidades da comunidade surda pudessem ser vistas. Os surdos, eles não tinham conhecimento de música, né? A gente fala assim, muitos até falam, a gente não gosta de música, não sei o que está falando, mas a gente tem que acessibilizar, eles têm que garantir o direito de assistir, de participar. Foi muito legal o retorno que a comunidade deu, porque primeiro que viu o intérprete lá, segundo que eles entenderam o que a música estava dizendo, viram que eram histórias assim reais, né? Acontecia com eles, aquelas histórias, me levou chifre, doeu, chorou, abandonou, bebeu, história da vida real, né? E segundo que os profissionais mesmo, os intérpretes do Brasil todo, agradeceram a representatividade, a visibilidade, porque a gente está aqui, né? Todo mundo tem uma carreira inteira, uma vida toda trabalhando e ninguém nunca valorizou, não era necessário. Sempre falava assim, não, a gente não vai fazer e tudo mais. Ou às vezes as pessoas podem achar que aquela janelinha atrapalha. Eu fiquei muito feliz de ver as lives aí na pandemia, aderiram bastante a isso. Então são pequenas atitudes que vão fazendo, que vai desenvolvendo, para ter essa acessibilidade, né? Depois dela, todos os artistas que vieram depois tiveram que colocar, porque como é que o outro fez, eu não vou fazer, e é um público, e aí começa, porque aí isso é comercial, né? Você começa a ver números, né? A live foi a mais vista, 3,5 milhões de pessoas visualizaram, né? E então todo mundo quis fazer, inovou, fez história, deixou o legado, se preocupou, porque ela não colocou só intérprete. Na segunda live ela colocou também audiodescrição. Então as pessoas com cegueira ou baixa visão puderam saber exatamente que cenário que estava, como ela estava, como ela era, enfim, ela fez mesmo uma diferença na vida de muitas pessoas. Nós fizemos 11 lives com ela. Todas as lives dela, da Maiara e Maraísa e das patroas nós fizemos. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu acertei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Infelizmente, a acessibilidade para a comunidade surda na televisão ainda é baixa. As grandes emissoras abertas não têm uma área de acessibilidade e também não souberam responder às dúvidas relacionadas a essa ausência. Poucos têm acesso à TV e a TV com legenda, né? E poucos têm um domínio da língua portuguesa na legenda. Até nós, ouvintes, a legenda é tão rápida e tão cheia de erro que a gente não consegue muito acompanhar, né? Então, eles acessam as redes sociais, dá uma lida ali num texto que tenha já escrito, acompanham mais as páginas que têm interpretação e as que não têm, eles continuam pedindo para a gente, né? Os intérpretes, os amigos, para explicar o que é aquela notícia, o que está falando, o que aconteceu lá, né, mais detalhadamente, e eles procuram mesmo quem tem conhecimento da língua para que essa informação chegue a contento, assim, 100% mesmo. O desejo dos surdos de conseguirem assistir a qualquer programa com a janela de Libras está longe de se tornar realidade. Mas apesar disso, a emissora estatal TV Cultura vem acessibilizando cada vez mais seu conteúdo. E felizmente, a internet e as redes sociais têm se tornado um espaço de interação e consumo de informações para a comunidade surda.